Bem, a Constituição, ela é lacônica e não diz quem é analfabeto. Ela só diz que o analfabeto não pode ser eleito. A legislação que regulamenta esse acesso ao poder político, que é parte do processo eleitoral, que é a Lei 9.504 de 1997, ela também não clareia essa questão do analfabetismo. Uma resolução deste ano do Tribunal Superior Eleitoral disse que, ao requerer o registro de sua candidatura, o candidato ele deve apresentar, se não possuir título de cursos de instrução, ele deve apresentar uma declaração de próprio punho. E aí a celeuma está instalada no país. Porque há os mais diversos entendimentos e interpretações em relação a esse assunto. Por quê? Nós sabemos quem é o analfabeto, né, em termos assim lógicos. É aquele que não lê, aquele que não escreve. E nós sabemos também quem que é o alfabetizado. Mas a figura óbvia do semi-alfabetizado, que não é abraçado pela Constituição. Mas, dentre esses extremos todos, não há um critério jurídico para se determinar quem é essa pessoa analfabeta. Né? Então, há alguns que entendem que o simples assinar de seu nome, ou desenhar, como acontece muitas vezes, porque a pessoa às vezes não assina o nome, ele desenha o nome, aquilo já seria suficiente para a comprovação do alfabetismo. Outros entendem que, diversamente, a pessoa, o candidato no caso específico, ele deveria demonstrar um mínimo de compreensão de escrita e de compreensão de textos. E aí a Justiça Eleitoral, como não tem um parâmetro fixado para todo o Brasil, e serão 5.000 e quase 600 eleições no Brasil, com milhares de juízes, cada juiz entendeu por bem fazer ou não fazer o seu teste, aplicando provas, às vezes, provas de conhecimentos, ou redação, às vezes ditado, teste de compreensão. Esse é um complicador muito grande, essa diversidade de condutas, de atuações. O fato que nós não podemos nos esquecer dele é o seguinte, né? O agente político, seja ele vereador, seja ele prefeito no âmbito municipal, ele, em tese, deveria demonstrar uma capacidade de se inteirar dessas questões todas que nós debatemos. Porque se ele não tem condições de entender uma planificação, ou instrumentos de planificação, ou instrumentos de gerenciamento de toda a atividade e máquina administrativa, é óbvio que a nossa democracia ela está assim um pouco emperrada. Isso é fatal. Mas esse problema específico está longe de ser resolvido. Certo. Eu tenho aqui uma pergunta da professora Andréia Alcione de Souza, coordenadora do curso de especialização em administração pública municipal da PUC Virtual. Ela coloca a seguinte questão: quais desafios são apresentados para o gestor municipal quando enfocamos, para efeito de elaboração de políticas públicas, não o município, mas sim as regiões metropolitanas? Professora Andréia, a questão pode ser até mesmo ampliada, né? Porque eu estava focando até agora essas células municipais interligadas, né? Interrelacionadas, mas não do ponto de vista da coesão, né? Não do ponto de vista da
penetração, como é o caso das regiões metropolitanas, cuja figura jurídica também é prevista na Constituição. Nós podemos até alargar esse enfoque e imaginar que os desafios, na verdade, eles são amplíssimos na medida em que nós podemos imaginar que tanto essas regiões metropolitanas quanto esses municípios, eles dependem fundamentalmente das políticas estaduais e das políticas nacionais. Ou seja, até mesmo em termos de recursos financeiros, os municípios, ao elaborar os seus planos orçamentários, eles devem olhar para os planos orçamentários dos estados e dos municípios, ou seja, haverá sempre então essa relação, vamos dizer assim, não diria eu de dependência econômica, não é nesse sentido, mas há sempre essa relação estabelecida entre esses núcleos municipais e de região metropolitana, as questões que fogem e escapam aos limites dos municípios. Então, se nós falamos, por exemplo, no estabelecimento de metas de receita, como eu disse também aqui em outro instante, nós não podemos deixar de lembrar que o município ele faz o seu planejamento orçamentário, mas ele próprio não determina políticas econômicas, não é ele quem estabelece metas de inflação, não é ele quem gerencia a questão da expansão ou da retração do crescimento do produto interno bruto, ou seja, são fatores de planejamento que são fatores externos à figura local e escapam, obviamente, das mãos do gestor. E com isso, o gestor ele não tem um desafio, ele tem, na verdade, um mega desafio, para parafrasear aqui, a visão estratégica do atual governo, que escreveu em seu plano plurianual 3 megas objetivos, né? Então, essa visão do nosso gestor, ela é realmente uma visão de um mega desafio, porque seja na região metropolitana, seja no município em especial, o desenvolvimento de política pública está sempre atrelado a fatores outros que escapam às suas mãos. Mas isso, obviamente, haverá só de ser considerado. Há meios, vamos dizer, para se obter informações e dados mais ou menos realistas em torno dessas questões todas. Tá? E, de fato, é um problema também. A Beatriz Oliveira, de Belo Horizonte, pergunta o seguinte: a dependência dos municípios em relação aos estados e à União é real? Eles não são autônomos? Bem, é exatamente isso também que nós dissemos aqui em outra passagem, para referenciar que há um distanciamento, que o cenário formal comunitário contrasta e antagoniza com o real e com o ideal. Ou seja, de fato, nós temos um distanciamento entre as formas e no que referencio a forma, estou me reportando à questão normativa, ou seja, na Constituição nós temos dito por mais de uma vez que essas pessoas políticas, elas têm as suas regiões de autonomia. O município é autônomo, o Estado é autônomo, a União é autônoma, eles são autônomos entre si. Mas não há que se falar em autonomia plena, até mesmo porque a complexidade que há entre esses organismos é tão grande e que se cria, na realidade, uma verdadeira dependência, principalmente econômica, já que eu disse que esses municípios todos, quase 4.000, eles são cidades pequenas, esses municípios não têm renda própria e ficam na dependência das transferências constitucionais. Sob o prisma legal e constitucional, isso é perfeitamente possível, porque a nossa Constituição, ela estabeleceu essa federação, dizendo que essa federação ela tem um cunho cooperativo,
de auxílio, de ajuda e de assistência, de maneira que aquele que detém mais recursos deve transferir àqueles que não têm recurso ou que têm menos recursos. E com isso a federação toda se ajuda. O sistema, então, formalmente é correto, mas do ponto de vista prático, há uma dependência. Podemos responder, então, afirmativamente, não é? Eles são autônomos formalmente, mas dependentes de fato.